Alô, Medranda, meu nome é Timo, você está vendo Pão Alemão Autêntico e nesse vídeo eu quero mostrar como eu alimento os meus fermentos naturais. 5 tipos de fermentos naturais, tenho um de mandioca, um de centeio, tenho um de trigo mais firme, esse aqui outro é de trigo mais líquido, chama levain liquide, que é mais usado na França. Esse mais duro é levito madre, que é mais usado na Itália. E esse aqui é tipo um levain liquide, mais líquido, só que fiz ele com uns pedacinhos de maçã no começo. Isso traz umas outras leveduras e dá para perceber, já não tem mais maçã nada, mas dá para perceber que tem um aroma diferente. Então o meu esqueminha é o seguinte, eu coloco os meus fermentos que ficaram agora há um tempo na geladeira, 2 semanas para ser exato. Normalmente eu tento para fazer a cada semana, mas as últimas 2 semanas estavam bastante corridos, me mudei, então não deu muito tempo. E coloco já alinhado com os fermentos que tenho para me lembrar melhor qual é qual, e assim consigo colocar água primeiro em todos e depois coloco a farinha. E que a dificuldade é um pouco que cada um tem diferente quantidade de água. Eu uso sempre 50 gramas de farinha. Uma coisa que quero dizer também, se você tem uma preferência, faz sempre o mesmo tipo de pão, e você não precisa ter 5 fermentos naturais. Mas como eu gosto de experimentar, fazer pães diferentes, daí é uma necessidade ter todos aqui e alimentar todos eles também, semanalmente de preferência. Vou começar aqui com o meu levain liquide. Vou colocar só a quantidade certa de água em cada vidro vazio. O levain liquide, 50 gramas de farinha e 50 gramas de água. Então eu vou colocar 50 gramas de água aqui nesse vidro. E como é pouca quantidade, é importante para fazer bem certinho. Deu 50 gramas exatamente aqui. Próximo, que também é um levain liquide. Então também 50 gramas de água. Deu 50 perfeitamente também. Às vezes se é 1 grama mais ou menos, não tem problema, mas não deveria ultrapassar muito mais que isso. Aqui tem o meu levito madre, que tem 25 gramas de água em 50 gramas de farinha. A relação é diferente, né? 25 gramas de água nesse aqui. 25 gramas. E é por isso que faço assim, alinhado, porque daí eu não me confundo. Agora o meu fermento de centeio, ele tem 50 gramas de água, 50 gramas de farinha. O que é interessante, ele tem a mesma quantidade, a mesma relação que o levain liquide, mas como é de centeio, o centeio consegue absorver bem mais água. E por isso ele fica mais firme, ele tem quase a consistência de o levito madre. É um pouco diferente, tem a sua própria consistência na verdade. Então aqui esse de centeio, 50 gramas de água. Certinho, 50 gramas. E agora o fermento de farinha de mandioca é bem diferente. Eu tinha que testar antes para chegar a essa conclusão agora. Vai 100 gramas de água em 50 gramas de farinha de mandioca. Então quer dizer que a farinha de mandioca absorve bastante água, mais do que o centeio. Então aqui vai 100 gramas de água. Então a água agora está prontinha, agora vamos para a farinha. Então eu vou começar com a minha farinha de trigo, que são os primeiros 3 aqui. E
vai 50 gramas em cada um deles. E assim a ideia dessa sequência como eu faço é que primeiro eu faço tudo de água, daí já não tem mais isso. Segundo, eu coloco as farinhas, daí eu posso usar a mesma colher, né? Porque se eu coloco, misturo, eu sempre já tenho que limpar a colher e isso dá um trabalho a mais que eu prefiro evitar. Então 50 gramas cada um. Para colocar no vidro eu prefiro uma colher de chá, porque a entrada é meio pequena, né, a boca. Então vamos lá. $49. Agora pulou para 51. Tá bom. Aqui tem umas mosquinhas que gostam do cheiro. Eu vou fechar até esses aqui por enquanto. Próximo, também 50 gramas de trigo. Eu vou aqui perto um pouco mais. 28 gramas. 46. 48. 49, tá bom. Próximo, trigo também, 50 gramas. Esse aqui só tem 25 gramas de água. 50, certinho. Agora vamos pegar farinha de centeio. Então vamos continuar com a farinha de centeio. Também 50 gramas. E 50 gramas. Daí eu gosto de tirar aqui da outra farinha para não misturar. Eu quero manter cada cultura bem separada. Isso é ainda mais importante depois quando colocamos o fermento antigo, o ativador, digamos assim, e misturamos, daí tem que limpar bem a colher para não colocar as bactérias nos outros, assim, não é o fim do mundo, mas vai influenciar um pouquinho, né? Então a gente quer separar cada um para trabalhar sempre com uma base fixa. Farinha de centeio, pronto. Falta só a mandioca, farinha de mandioca, 50 gramas, igual. Isto, 50. Aqui coloquei só uma aguinha para limpar a minha colher. Vou usar também aqui uma folha de papel. Então agora eu tenho aqui a minha mistura de água e farinha. Não tem nada de fermento ainda. Então é importante que colocamos a porção certa do fermento inicial, do fermento antigo, aqui nessa mistura fresca, que é basicamente o novo alimento, né? Isso você pode variar a quantidade do fermento antigo que você coloca quando ele é mais fresco. Se tem uma semana, você pode pôr uns 10 gramas mais ou menos. Como o meu ficou 2 semanas, ele já está mais indo para ácido. O meu não é muito bom de sabor, digamos assim. Tem os mesmos micro-organismos, as mesmas bactérias, as mesmas leveduras, mas também tem acidez bastante. E isso eu não quero no meu fermento fresco. Então eu vou colocar um pouco menos, 5 gramas para baixo, 3 gramas também, basta já. Então eu vou, em geral eu faço assim, eu cheiro um pouco, porque isso dá uma ideia do quanto ácido é. E o mais ácido que é, o menos eu coloco. Vou começar com os fermentos que são mais líquidos, porque esses eu consigo misturar dentro do vidro. E os que são mais firmes, eu tenho que tirar do vidro e trabalhar na mesa um pouquinho. Mas já vou mostrar isso, eu só vou começar com os mais líquidos agora. Então primeiro eu levar líquido.
Dá para sentir que ficou um tempinho, então eu não vou tirar muito. Eu gosto de colocar o fermento na minha balança. E agora eu tiro uns 3 gramas. É bom também não pegar bem da superfície, é melhor tirar um pouco a parte de cima e pegar o fermento de baixo. Ó, esses são 5 gramas já, que é bastantinho. Eu vou até devolver um pouco. Agora 3 gramas tá mostrando, então isso aqui é pouca coisa, mas já é suficiente para reiniciar aqui. Vai demorar um pouco mais, com menos quantidade de fermento inicial, mas a recompensa é que vai ter um sabor muito melhor, um aroma sem acidez, assim como a gente quer, né? Então eu misturo aqui, bem misturado. Eu sempre gosto de tirar o resto aqui da colher que eu usei primeiramente, porque como é pouca quantidade do fermento inicial, eu não quero que fique aqui na colher. Eu quero ter certeza que está no vidro. E facilita para limpar depois também. Agora esse está pronto, já vou colocar aqui no cantinho para não me confundir. Esse aqui também está pronto. Agora nesse momento, quando eu fiz essa mistura, eu não vou fechar completamente, eu só vou colocar e fechar um pouquinho, assim está em cima, mas está abertinho, então não está totalmente fechado. E dessa forma eu deixo, dependente se eu uso diretamente depois ou se eu vou colocar na geladeira, daí deixo até eu vejo bolinhas, até crescer. Se eu não uso direito, eu não deixo crescer tanto, coloco na geladeira antes. Se eu quero usar depois, eu deixo crescer mais para ficar bem ativo e daí eu uso ele. Então esse é o nosso primeiro. O segundo também, o levain liquide. Agora isso que falei, eu não quero misturar o primeiro fermento com o outro fermento. Então eu vou lavar aqui a minha colher. Com um pouco de água sai fácil. Que aqui na filmagem é um pouco mais difícil. Normalmente eu faço isso na pia diretamente, e daí só passar um pouco de água e já vai saindo. Limpar. A gata está atacando o cabo do microfone. Então tá limpinho. Agora é a mesma procedura. Eu vou usar o meu nariz para ver. Esse não parece muito forte, dá até para ver que tem bolinha ainda. Então, acho que vou pôr 5 gramas. Vou colocar aqui na balança. De novo, eu vou retirar um pouco a parte de cima. E tentar pegar o fermento para início do meio. 5 gramas, 6 gramas, um pouco menos. Aí 5 gramas, mais ou menos meia colher. Vai aqui, misturando. E assim, se você tem um fermento só, isso é feito rapidamente. Quando tem bastante, dá um trabalhinho.
mas vale a pena, tem uns sabores muito diferentes, há umas características muito diferentes aos pães e para mim vale a pena. Eu gosto de mexer, gosto de usar nos pães, então precisa. De novo eu vou, esse é o meu velho. Agora eu tenho que cuidar para não misturar os antigos com os novos. Os novos eu vou colocar aqui. Eu vou colocar só em cima e fechar um pouquinho só. Então eu consigo assim, mas tá solto. Próximo eu vou fazer o de centeio, porque ele também eu consigo misturar no vidro. Então vou limpar aqui. Assim, provavelmente não vai sair tudo, né? Mas também não vamos exagerar, não é um laboratório aqui. Mas é melhor trabalhar de forma limpa, de forma caprichosa. Então, centeio. Esse aqui já tem um cheiro meio duvidoso. E dá até para ver também uma diferença na cor. Aqui embaixo está mais marrom. Mais para cima ele já tá, tipo, tem uma camada meio agresilhada assim. E o cheiro realmente não tá aquelas coisas. Se é assim, é até possível que tenho que fazer a alimentação 2 vezes para refrescar bem, para tirar todo esse aroma ruim que tem aqui dentro no momento. Isso acontece quando se deixa ele tempo demais na geladeira. É que não morreu, mas tem muito ácido. Aqui é especialmente importante de não pegar aqui dessa camada de cima, de pegar do meio. E pouco, vou pegar bem pouco. Então, você consegue ver aqui a diferença de cor. Se eu tiro aqui a primeira parte, lá embaixo já é outra coisa, outra cor. E eu não quero essa parte de cima, eu quero a parte de baixo. Então eu vou limpando aqui e vou tirar disso aqui eu quero. Isso aí. Então 7 gramas é bastante. Desse eu vou pegar 3 gramas só, bem pouco. 4. Porque eu quero o menos possível do aroma, mas eu quero os micro-organismos desse fermento. Então eu vou colocar aqui também, misturar. Esse tem uma textura um pouco mais firme, apesar que também é 50 gramas de água e 50 gramas de farinha. Já falei, é porque a farinha de centeio consegue absorver mais água, porque tem mais partes da casca também, e por isso fica mais firminho, que parece uma massa já. Aqui eu preciso da outra colher tirar tudo isso. É bom que é mais fácil para limpar depois, porque não gruda tanto. E desse de centeio eu gosto, depois de misturar eu faço aqui uma superfície lisa para fechar. De novo, fechando assim, só fechar sem apertar. Agora limpar de novo as colheres. Então agora tem os 2 fermentos que restam aqui.
é o Lievito Madre, que tem 25 gramas de água e 50 gramas de farinha, por isso ele é mais firme. E ele eu já não consigo, ou com muita dificuldade, para misturar dentro do vidro, e o mesmo vale para esse de mandioca. Isso que a mandioca tem muito mais água que farinha, mas a farinha de mandioca absorve muita água, e por isso tenho que fazer fora do vidro. E eu vou fazer esse mais aqui, o outro mais aqui, para também não misturar essas culturas de micro-organismos. Então, aqui vale a mesma coisa. É o meu Lievito Madre mais antigo. Como será aqui? Aqui eu não quero pegar bem daqui já, eu vou tirando ele um pouco fora e vou pegar daqui. Sim, vamos ver quanto dá. 5 gramas. Ele tem um cheiro razoável, ainda 5 gramas tá bom. Então vou agora colocar aqui no novo esses 5 gramas. Misturar e já dá para ver aqui é pouca água e por isso não vou conseguir misturar bem. Então eu faço dessa forma. Eu misturo um pouco aqui no vidro para ter os ingredientes ligados. Depois eu só coloco aqui na mesa tudo que der para tirar. Restinho. E bem, esse aqui é o meu fermento. Importante tirar da colher. E agora é mais fácil, agora eu consigo fazer com a mão. Apertando um pouco, daí já sinto que vai se juntar. Tentar pegar toda a farinha para manter a relação certa. E assim não precisa amassar que nem uma massa. Aqui não é, a finalidade não é desenvolver o glúten, é só misturar bem. Aí faço uma bolinha assim e coloco ela de volta no meu vidro. Esse é o meu Lievito Madre. Mesma coisa, fechar aqui só um pouquinho e deixar fermentar agora. Para diminuir aqui a mistura, vou limpar um pouco, colocar aqui um pouco de água. Limpar. Agora é mais a minha mão do que o colher, que está cheio de bacterinha. E vamos para o último, o fermento de mandioca. Eu fiz o fermento de mandioca a partir do Lievito Madre, que é o 50 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de água. Fiz a mesma coisa, eu coloquei 5 gramas desse fermento de trigo nessa mistura de mandioca, que é 50 gramas de farinha de mandioca, 100 gramas de água. E esse foi o meu primeiro fermento de mandioca. E para obter assim um fermento que é realmente só de mandioca, você tem que repetir esse processo daí umas vezes só com farinha de mandioca,
E assim você vai conseguir um fermento sem glúten também e 100% mandioca. Aqui também eu tento abrir ele. Ele tem uma consistência bem diferente dos fermentos de trigo. Agora eu vou tirar aqui do meio os meus 6 gramas, tá bom? Vou colocar aqui. E aqui você vê, até com tanta água, ele é firme. E ele é meio geleitoso, assim, parece uma gelatina um pouco. Então é assim. Eu não consigo mexer bem aqui dentro, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar aqui do vidro. Parece um pouco marzipan, essa mistura aqui. Uma outra observação que fiz, que é interessante, o fermento de mandioca eu deixei ele por fora da geladeira, simplesmente no ambiente, e ele não apodreceu nada, ficou firme e forte, sem problemas. Aqui também vou juntar aqui tudo que tem. Ele ainda tem uma certa firmeza, na verdade, porque é muita água. É o dobro de água como em todos os outros fermentos, mas ele mantém uma consistência mais firminha. Vou fazer uma bolinha também. Provavelmente tem que enrolar um pouquinho para passar aqui. E o último é pronto. Bem na hora certa, porque está começando a chover aqui. Pronto! Eu deixei os fermentos fermentar à noite, umas 14 horas em total. Mas estava meio frio, então demorou um pouco mais do que de costume. E esse de centeio, ele tinha menos isca, por isso ele está demorando mais ainda, não cresceu muito. Mas os outros têm uma aparência boa, e como não vou usar agora direto, vou colocar na geladeira. Um caso um pouco especial é o fermento de mandioca, porque ele não cresce muito e não tem bolhas visíveis. Mas abrindo o vidro e cheirar, você consegue perceber se ele está pronto ou não. Eu deixei o fermento de centeio mais 5 horas, então 12 horas em total. Mas tá bom assim e vou colocar na geladeira também. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de clicar em gostei, se inscreva aqui no canal, também me segue no Instagram e se você tiver dúvidas ou sugestões, fique à vontade de deixar o seu comentário aqui embaixo ou me mande uma mensagem. Eu sempre fico agradecido e à disposição. Então até a próxima vez, um grande abraço.